Aleluia. Boa noite, gente. Boa noite. Tem alguém feliz aí ou não? Quem deve estar feliz é o André, né? Recém-casado. E aí? Tudo bem? Posso casar? É bom mesmo? Tudo bem. Gente, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês hoje. Eu sempre falo, eu já falei isso pro Pedro algumas vezes, que o meu ambiente favorito é em escola, é um lugar mais reservado, eu gosto mais, eu prefiro, eu me sinto mais à vontade. Então, eu realmente estou bem empolgado para o que Deus vai fazer aqui hoje e eu espero muito que vocês estejam com alguma expectativa. Tem alguém com expectativa aí? Então, olha aí para essa pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você está no lugar certo, no dia certo, no momento certo. Agora engrossa a voz e fala assim, ó: certamente, quando esse culto terminar, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você acredita nisso? Então, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. A gente vai ler a partir do versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Presta atenção no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Feche seus olhos comigo. Jesus, muito obrigado. Essa é a sua palavra. Nós sabemos que somos o que ela diz que somos. Nós temos o que ela diz que temos e nós podemos e iremos onde ela diz que nós iremos. Obrigado, Jesus, porque certamente não seremos mais os mesmos no final dessa reunião. Obrigado, Jesus, porque a sua palavra ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes e ela penetra no interior do nosso coração. Ela separa aquilo que é da alma, aquilo que é do espírito. Obrigado, Jesus, muito obrigado, porque certamente não seremos as mesmas pessoas no final dessa reunião. Espírito Santo, a letra pela letra ela mata, mas quando o Senhor coloca a vida na letra, então nós nos encontramos com Jesus. Então Espírito Santo, nos leva em Jesus aqui agora, hoje à noite, em lugares que ainda não fomos, em lugares e ambientes que ainda não conhecemos. Nós queremos sair daqui com mais entendimento de quem Jesus é, e sabemos que quando conhecemos Jesus, nos conhecemos também. O Espírito Santo nos leva nesse lugar, para que Jesus seja glorificado, para que o Pai seja glorificado. Nós te agradecemos. Amém. Amém. Gente, esses dias atrás eu fui fazer uma viagem, fui ministrar fora do Brasil e eu levei a minha irmã junto comigo. Eu tenho duas irmãs, uma das minhas irmãs, ela tem 17 anos de idade, chama Giovana, e eu levei ela para viajar comigo. Ela tinha um sonho de conhecer o Canadá, enfim, então eu levei ela para viajar comigo. E é engraçado que a gente estava lá no Canadá e nem eu nem ela, a gente sabe muito inglês. Então nós estávamos num lugar onde nós não dominamos a língua daquele lugar. E teve um momento ali que a gente estava voltando para casa, a gente foi lá, ministrou, foi bem legal, foi muito, muito proveitoso aquele momento que a gente esteve ali junto com o pessoal lá no Canadá. A gente terminou de ministrar tudo, enfim, fizemos tudo o que tinha que fazer, a gente estava indo embora. E eu precisava vir embora porque eu precisava chegar no domingo aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo não, lá em São Paulo, para poder ministrar na nossa igreja no domingo à noite. Aqui no Brasil, se você for no aeroporto, toda hora você se depara com alguém, então você tem que... Para você despachar sua mala, alguém despacha para você. Para você passar na catraca, alguém vai lá e passa com você. Alguém vai sempre estar te permitindo ir para o próximo lugar. Lá não, você não lida com ninguém, tudo são máquinas. Então, para despachar para despachar sua mala é máquina, para você entrar no lugar de embarque é máquina, é tudo máquina, você não lida com ninguém. Então, você vai na máquina, aperta, põe seu nome, põe o seu passaporte, coloca o seu passaporte lá, tudo muito digital. E foi engraçado que uma hora
eu e minha irmã, nós estamos fazer ali o nosso embarque para o voo de Canadá para Atlanta, para então poder fazer Atlanta, São Paulo. Terminamos ali, colocamos a digital, tudo certinho, tal, parecia que estava tudo bem. De repente, saiu o bilhete da minha irmã, normal. Quando saiu o meu bilhete, veio um X na minha cara, no bilhete. Eu olhei para aquele X, olhei para minha irmã e falei, por que tem um X no meu? Ela falou, não sei. Só sei que eu não sei falar muito bem inglês, eu só sei que estava escrito assim embaixo, Polícia Federal. Eu falei, será que eu vou ter que ir na polícia? Só que eu comecei a entrar em desespero, por quê? Porque eu não tinha a língua deles. Eu falei, como que eu vou falar para eles o que eu vim fazer aqui? Preacher. Foi isso que eu vim fazer aqui? Que eu sou? O que eu estou fazendo? Eu não sei nada. E aí eu mostrei assim para o rapaz que estava tinha um homem assim direcionando as pessoas, só mostrei para ele assim, mostrei o X para ele falou assim, ó, polícia. Eu falei, não. Então, de repente, está eu e minha irmã, de 17 anos de idade, os dois sem saber falar nada de inglês, na fila da Polícia Federal. E a gente começou a perceber que todo mundo que passava por aquele policial ia para uma salinha. Todo mundo. E estava chegando a hora do nosso embarque. Todo mundo que passava por aquele policial ia para uma salinha e chegando a hora do nosso embarque. De repente, foi a nossa vez. A gente chegou no policial, cara de desespero. Entregamos para ele o nosso bilhete, ele pediu o passaporte, a gente deu e ele começou a perguntar um monte de coisa. E enquanto ele perguntava um monte de coisa, a gente só olhava assim para ele. E ele começou a perguntar um monte de coisa, e a gente olhava para ele, a gente não fala inglês, a gente não fala inglês, a gente não fala inglês. Foi desesperador. E eu tenho certeza absoluta que aquele cara teve misericórdia da gente. Ele olhou para a gente com misericórdia e falou, tipo, vai embora. Eu estou sem paciência para vocês. E mandou a gente embora. Então a gente conseguiu passar por aquele lugar sem precisar responder nada. Foi a graça de Deus. A gente não ia saber responder. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre esse momento, eu comecei a pensar um pouco sobre isso. O desespero de você estar num país onde você não consegue se comunicar. O desespero de você estar num lugar onde você não consegue passar informação. O desespero de você estar num lugar onde você não consegue se expressar. O desespero de você estar num lugar onde você não consegue responder alguém. E pensando nisso e meditando um pouco sobre isso, sabe o que eu percebi? Que o reino de Deus também tem uma linguagem. O reino de Deus também tem uma forma de expressão. O reino de Deus também tem uma língua. E a língua do reino de Deus, a linguagem do reino de Deus é a fé. Você se comunica no reino de Deus através da fé. Então, é por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível. Não é que sem fé é difícil. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque sem fé no reino de Deus você não tem comunicação. A grande verdade do que eu estou querendo falar para você com toda essa história é que dentro do reino de Deus, dentro da vida com Deus, a linguagem pela qual nós expressamos é a fé. É a fé. Então nós podemos estar aqui, nós podemos entregar nossa vida para Jesus, nós podemos viver numa igreja, a gente pode fazer uma escola como a que vocês estão fazendo, mas se você não crescer em fé, a sua linguagem fica limitada. Você pode terminar uma escola de ministério, você pode terminar uma faculdade de teologia, mas se isso não levar você a crescer em fé, a sua linguagem é limitada. E provavelmente uma hora você vai se deparar com um X na cara e vai entrar em desespero. Então eu quero falar um pouco hoje com vocês a respeito do que eu acredito ser uma das coisas mais importantes que nós devemos saber. Fé. Jesus, quando ele estava aqui na terra andando com os discípulos, teve um momento que ele chegou nos discípulos e perguntou assim, gente, quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Repara que Jesus, quando ele fez a pergunta, ele não perguntou se ele encontraria amor. Jesus não perguntou se ele encontraria paixão. Jesus não perguntou se ele encontraria alguém queimando por Deus. Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou, será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? E você pode perceber que o próprio Jesus, ele classificava as pessoas pelo tamanho da fé delas. Então, quando ele via a atitude de alguém, ele falava, uau, pequena é sua fé. E quando ele via uma atitude de muita fé, ele olhava e falava, homem de grande fé. A verdade é que Jesus, quando ele olha para mim e para você, ele não nos mede pelo que fazemos. Jesus nos mede pela forma que cremos. O que importa para Jesus não é o que você faz, mas é como você crê. Estão comigo? Está fazendo sentido? Esse silêncio todo é normal? É porque vocês estão entendendo.
Jesus, ele não mede você pelo que você faz, Jesus mede você pelo que você crê. Até porque a sua atitude é uma reação da sua crença. Sim? A Bíblia diz que a perfeita vontade de Deus está na renovação de mente. Por quê? Porque é óbvio, nós sabemos disso, que aquilo que nós pensamos reflete na forma que nós vivemos. Então, a grande verdade é que antes de você agir, você creu. Independente qual seja a sua ação, você não faz o que você quer, você faz o que você crê. Por isso que nós precisamos aprender a ter a fé que Jesus tem. Porque se queremos ser como Jesus, não seremos como Jesus nos esforçando, seremos como Jesus pensando como Ele pensa. Não dá para ser como Jesus olhando para Ele e tentando imitá-lo, só dá para ser como Jesus renovando a nossa mente, para que pensamos como Ele pensa. Está fazendo sentido, sim ou não? Então é por isso que Jesus olha para mim, para você e pergunta: será que eu encontrarei fé na terra? Agora, é interessante que fé é a certeza do que não se pode ver. Então, quando a Bíblia diz que fé é a certeza do que não se pode ver, e a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, está dizendo o seguinte: quem só vive pelo que vê nunca agradará a Deus. Porque Deus gosta de quem vive pelo que não pode ser visto. A Bíblia está dizendo para mim e para você que Deus se agrada de quem vive pelo que não pode ver. Agora, a minha pergunta para mim e para você, eu pergunto isso para mim sempre: quando foi a última vez que nós vivemos pelo que não víamos? Quando foi a última vez que nós vivemos por aquilo que nós não estávamos enxergando? Quando foi a última vez que nós vivemos pelo aquilo que nós não estamos sentindo? Quando foi a última vez que nós vivemos através de algo que é escuro para todo mundo, mas para a gente não, porque a gente já viu pela fé? Sabe, Jesus era assim. Jesus vivia dessa maneira. Jesus, ele vivia por aquilo que ele não via, mas ele sabia. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a sua fé vai determinar a sua forma de viver. Agora, seria muito injusto, presta atenção nisso, seria muito injusto Deus dizer para mim que sem fé é impossível agradá-lo, se Ele não me desse o caminho para ter fé. Sim ou não? Sim ou não, gente? Então Deus fala: ó, Vitor, é impossível me agradar sem fé. Mas Deus, como eu faço para ter fé? Então Ele diz: como que é que a gente faz para ter fé? A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Agora, presta atenção. Tem gente que quando olha esse versículo vai pensar: ah, então eu tenho que ir para o YouTube, colocar um monte de pregação e ficar ouvindo um monte de pregação? É isso? Não, por que não? Porque quem foi chamado pai da fé? Abraão. Eu pergunto para você: Abraão tinha YouTube? Abraão tinha Bíblia? Abraão tinha alguma coisa para ler sobre Deus? Não. Então como Abraão foi considerado pai da fé, sendo que a fé vem pelo ouvir, e ele não tinha quem ouvir, ele nem tinha nem como ler? Como? A grande verdade, gente, é que nós não podemos tirar da nossa consciência nunca de que a palavra de Deus não é escrita, a palavra de Deus é encarnada, é o próprio Jesus. Então, por que Abraão foi considerado pai da fé? Porque ele creu em Jesus antes de ver. Tem muita gente, olha só, a Bíblia diz que Abraão ele foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pelo quê? Pela fé. Abraão foi declarado justo. Agora, de justo, gente, ele não tinha nada. Ele mentia sobre a esposa dele. Imagina você falar que você não é casado com ela, que você é irmã dela, e você vai entregar ela para outro rei ficar com ela. Você acha legal? Abraão fez isso. E Deus chamou ele de justo. Deus olhou para Abraão e falou: Abraão, sai da sua parentela sem ninguém. Ele levou Ló com ele, desobedeceu, mas foi chamado de justo. Por quê? Porque nós não somos medidos por Deus de acordo com aquilo que fazemos. Deus nos vê por aquilo que nós cremos. Isso te empolga? Agora, o problema é que quando nós queremos moldar, presta atenção, a gente quer moldar comportamento sem moldar mentalidade.
E quando você tenta moldar atitude sem mudar o que você pensa, você está fazendo isso pelo esforço. E o esforço vai te gerar uma coisa só, decepção, porque no final você vai ver que você não consegue fazer aquilo sozinho. Gente, de verdade, eu cresci um tempo da minha vida só tentando me esforçar para fazer o que Deus gostava. E resultado do meu esforço, decepção. Me esforçava para fazer o que Deus gostava. Me esforçava para fazer aquilo que diziam que Deus achava legal. E me esforçava para não fazer aquilo que Deus achava chato. Resultado, Vitor decepcionado com o Vitor toda vez, porque toda vez eu me via fazendo o que eu não queria. Por quê? Porque eu estava querendo mudar um comportamento sem mudar uma mentalidade. Fé. Essa é a linguagem do reino de Deus. Fé. O movimento do reino de Deus, ele é através da fé. Uma pessoa que quer viver pelo que vê, pelo que sente, pelo que sabe, não vai conseguir agradar a Deus. Porque Deus fica feliz com quem vive pelo que não sente, pelo que não sabe e pelo que não viu. Por isso eu vou dizer para você uma coisa, sabe aquilo que você não vê e fica desesperado? O que para você é desespero, para Deus é só matéria-prima. Sabe aquela situação que você vai falar, meu Deus do céu, eu não consigo entender. Para de ver como desespero e começa a ver como matéria-prima. Por quê? Porque aquilo que você não vê, aquilo que você não sente e aquilo que você não sabe é a única coisa que pode fazer você agir em fé. Quem vê tudo, sabe tudo e sente tudo, não tem matéria-prima para fé. Estão comigo? Agora, esses dias atrás eu escutei uma história muito legal. E aquilo me marcou muito, porque pensa só. Pensa aqui. Eu falo para você assim, você que é solteiro aqui, ó. Tem uma mulher, você que é solteiro, presta atenção. Tem uma mulher que eu conheço. Eu sei quem ela é, eu sei onde ela mora. Eu sei o telefone dela, eu sei tudo dela. Mas ela é meia bonita, meia de Deus, meia generosa, meio obediente, ela é meio tudo, ela não é plena em nada, ela é meio tudo, mas eu sei onde ela mora, eu sei o telefone dela, eu posso levar ela lá, eu posso levar você para ela agora e mais, eu tenho certeza absoluta que ela quer você também. Pensa, e essa mulher está aqui, só que ela é meio tudo, não é nada demais. Só que, eu falo para você que tem uma outra mulher, e essa outra mulher, ela é toda de Deus, ela é toda bonita, ela é toda obediente, ela é toda generosa, ela é completa, ela é plena, só que eu não sei onde ela mora, eu não sei onde ela vive, eu não tenho o telefone dela e eu nem sei se ela te quer. Eu pergunto para você, você teria confiança em escolher qual das duas? A que você sabe onde mora, a que você sabe o telefone, a que você sabe que te quer, mas é meio tudo, ou você ainda tem mais confiança naquilo que você espera ter, mas só não sabe onde está? Deu para entender? Você consegue perceber como a gente consegue ter mais confiança no que a gente tem, no que aquilo que a gente espera? Sim ou não? Sim. A Bíblia está dizendo para mim e para você que a melhor forma de viver com Deus é viver por aquilo que nós esperamos. E não por aquilo que nós vemos. Tem alguém comigo aí? A fé é a certeza do que não vemos, mas nós cremos. A Bíblia não diz que o justo vive pelas boas obras. A Bíblia não diz que o justo vive pela obra de justiça. A Bíblia não diz que o justo vive fazendo justiça própria. Não, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Mas, Vitor, e a vida íntegra? A vida íntegra. A vida íntegra é só fruto de quem tem fé. Agora, olha só isso. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Estão comigo? Está escrito na Bíblia, depois você pode ler lá, está em Isaías. Crie, por isso falei. Repara, você não fala o que você quer, você fala o que você crê. Esses dias atrás, estava lá em casa, estava passando um tempo com Deus e tal, de repente meu celular tocou. Quando meu celular tocou, eu peguei, era um líder da nossa nação me ligando, falando assim para mim, Vitor, você precisa vir almoçar com a gente está aqui com um cara, ele é o vice-presidente do Iris Global, da Heidi Baker, não sei o quê. Começou a falar tudo que o cara fazia, falou, e no final ele falou assim, hoje a gente vai almoçar no Fogo de Chão. Tem Fogo de Chão aqui em Londrina?
Fogo de Chão, para você que não sabe, é a churrascaria mais incrível de São Paulo. É uma churrascaria muito chique, todo mundo aqui ia querer ir, mas se você é como eu, você não ia... Chique demais, muito chique, muito caro. E aí, quando ele falou, a gente vai almoçar no Fogo de Chão, eu esqueci o missionário, esqueci a África, esqueci tudo. Falei, pouco importa todo mundo, eu vou. Sabe por quê? Porque eu sabia que ele era o tipo de gente que quando chama para o almoço, ele paga. Então eu falei, eu vou realizar meu sonho hoje de comer na churrascaria da minha vida sem gastar. Então eu fui pro meu quarto, coloquei a roupa dos sonhos. Sabe quando você põe aquela roupa para realizar um sonho? Fui no banheiro, passei o perfume dos sonhos também, aquele perfume que você só passa em casamento, passei. Fui na cozinha da minha casa e falei assim, mãe, tô indo comendo fogo de chão hoje. Ela, nossa, tá, que chique. Eu falei, pois é, o mais legal é que eu não vou pagar, vai ficar melhor ainda. Gente, de verdade, eu todo feliz, preparado, pronto para realizar meu sonho. A hora que eu abro a porta da minha casa, meu celular apita. E era uma mensagem dele. E a mensagem estava escrita assim, Vitor, tem problema para você a gente comer no restaurante árabe? Falei, gente, eu me arrumei para realizar meu sonho e vou parar no Habib's. Eu tinha duas opções. Eu estava com meu celular aqui, eu tinha duas opções. Ou eu olhava para aquilo que eu estava vendo e vivia por aquilo, ou eu continuava esperando o que eu tinha certeza que ia acontecer. Então, o que eu fiz? Eu olhei para aquela mensagem, aquilo era o que eu via. E olhando para aquilo, eu disse, Deus, muito obrigado, porque hoje eu vou comer a melhor carne da minha vida. Deus, muito obrigado, porque hoje eu vou comer no Fogo de Chão. Comecei, de verdade mesmo, eu agradeci a Deus até pelo garçom do Fogo de Chão. Falei, Deus, obrigado pelo aquele garçom. Aquele garçom, ele é tão prestativo que quando minha carne está acabando, ele já vem com uma nova. Deus, obrigado porque ele é tão prestativo que se o meu guardanapo fingir que vai cair, ele já pula igual Matrix, assim, pega, já joga para cima, vem outro, pega, põe de novo. Nem vi que quase caiu. Deus, obrigado por aqueles caras incríveis. Deus, obrigado pelo cheiro daquele lugar. Deus, obrigado. E pior, melhor, Deus, obrigado porque eu também não vou pagar. E pus o meu celular no modo avião. Não respondi e pus o celular no modo avião. Primeiro coloquei no Waze, né? Fogo de Chão. Depois pus no modo avião. E fui indo na direção Fogo de Chão. De 5 em 5 minutos eu tirava do modo avião para ver se eles tinham mandado a mensagem me dizendo que ia ser no Fogo de Chão. Era o que eu estava esperando. E botava no modo avião de novo. Sabe por quê? Porque às vezes você vai ter que botar no modo avião sua vida. Para você não ouvir ninguém falar para você que você vai comer comida árabe. De verdade. Às vezes você vai ter que colocar no modo avião aquela pessoa que sempre vem com pessimismo para você. Às vezes você vai ter que colocar no modo avião quando alguém vai falar para você assim, não, mas calma, não é bem assim. Não, é assim sim, a palavra de Deus diz que é assim, ponto final, põe no modo avião. Deixa eu falar uma coisa para você, a maior parte do tempo você vai ter que pôr sua vida no modo avião se você quiser viver através de uma fé pura e que não tem nenhum tipo de interferência humana. Porque toda vez você vai ser tentado a crer na experiência de alguém, ao invés de crer no que a Bíblia diz que é. A maioria das vezes. Então, de 5 em 5 minutos eu tirava do modo avião, tirei a primeira, nada. Continuei agradecendo a Deus. Tirei a segunda, nada. Continuei agradecendo a Deus. A terceira vez que eu tiro do modo avião, tem um áudio dele. E o áudio estava dizendo assim, ó. E aí, Vitor? Tem problema para você a gente voltar pro Fogo de Chão? Sabe o que eu respondi para ele? Eu já estava indo para lá. Sabe por quê? Porque quem tem fé sempre chega primeiro. Sabe por quê? Chega primeiro? Porque pela fé eu já tinha ido lá antes de chegar. Pela fé eu fui no Fogo de Chão antes de ir. Por isso eu fui o primeiro a chegar. E aí quando chegou todo mundo lá, eu contei para eles a história, eles, caraca, foi por isso que deu essa bagunça. Metade vai para um lado, metade vai para o outro vai para o Satanás. Falou, gente, vamos voltar para o começo. Vamos voltar para onde a gente falou que ia lá no começo. Voltou, a gente foi parar no Fogo de Chão porque Deus ama o Vitor. Eu falei, sim, ama mais do que vocês. Fé. Outro dia minha irmã me ligou. Falou assim, Vitor, do nada, me liga. Vitor, obrigado pelo Mac Cheddar que você vai trazer para casa hoje. Eu falei, ué,
Ela, muito obrigado, Vitor, porque você é tão legal comigo, você é tão generoso que você vai chegar com Mac Cheddar aqui hoje. Gente, pergunta pra mim, você acha que eu tive coragem de chegar sem Mac Cheddar em casa? Não, sabe por quê não? Porque minha irmã não me ligou para pedir. Ela ligou agradecendo, sabendo que eu não teria coragem de chegar em casa sem o que ela estava com vontade de comer. Agora, deixa eu te dar uma chave aqui. E se nós parássemos de pedir o que queremos e agradecêssemos como se já tivéssemos? E se a gente parasse de pedir o que a gente quer e começasse a agradecer como se já tivéssemos o que queremos? Está fazendo sentido ou não? Vocês estão comigo aí? Esses dias atrás eu estava em Florianópolis, na Ina de Floripa. Eu estava pregando uma outra coisa, mas eu falei esse testemunho, sobre você agradecer antes de ter. E naquele dia ter o batismo. E a mulher que estava ouvindo aquela mensagem, o esposo dela nunca tinha ido na igreja, ele era macumbeiro, enfim, nunca tinha ido na igreja nem nada, ela estava orando há anos, pedindo a Deus, Deus, traz meu marido para cá, traz meu marido para a igreja. Naquele dia, quando ela ouviu, ela disse, Deus, obrigado. E a filha dela ia batizar naquele dia. Ela disse, Deus, obrigado, porque o meu marido vai vir aqui hoje, e ele vai ver a filha dele batizando. E ficou agradecendo a Deus por isso o dia inteiro. Gente, chegou a hora do batismo, nada do cara chegar. Tinha uma fila de gente para ser batizado. Batiza um, nada. Batiza outro, nada. Batiza outro, nada. Faltava 2 pessoas para a filha dela ser batizada. Quem entra pela porta da igreja? O marido dela. O que eu estou querendo dizer para você? A maioria, presta atenção nisso aqui, a maioria das coisas que nós pedimos para Deus, nós já temos, só não sabemos. Porque se a Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus, tudo que é de Deus é meu. Então não faz sentido eu pedir algo que já é meu. Estão comigo? Tudo certo? Certo. Então, se eu sou herdeiro de Deus, eu tenho tudo de Deus, você acredita que tudo de Deus é seu? Sim ou não? Você crê nisso? Certo. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, tudo que Deus tem, eu tenho também. E quem é que acredita que Deus tem tudo? Então, por que você não tem? Sim? Agora, eu vou te responder o porquê que nós não temos. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz que enquanto o herdeiro é menino, ele nada se difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Então, eu posso ser dono de tudo sem ter acesso a nada porque eu sou menino. Então, a Bíblia está dizendo para mim e para você que o que determina o meu acesso ao que eu tenho é a minha maturidade. Sim? Se eu tenho tudo e não tenho acesso a nada porque sou menino, significa, então, que o menino não tem que pedir o que ele já tem, ele precisa amadurecer para ir lá e pegar. A grande verdade é que a maioria do tempo nós estamos pedindo para Deus algo que já temos. Quer ver só? A gente ora assim, ó. Não, esses dias atrás, eu estava lá com o pessoal da intercessão da igreja, essa história é bem legal. E aí eu escutei elas orando assim, Deus, protege o Vitor do diabo, né? Protege o pastor dessa igreja de toda seta do diabo e tal. Começaram a orar assim, eu olhei aquilo e falei, uai. Cheguei nelas assim, falei, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Pode pedir, pastor, né? Aí eu falei, não ora para o diabo não me tocar, não? Elas, falei, não precisa. Por que não? Vocês acreditam que o pastor de vocês nasceu de Deus? Então a Bíblia já diz que os nascidos de Deus, o diabo não toca. Por que você está pedindo algo que já é real? Por que você está pedindo algo que Deus já falou que Ele vai fazer? Quando você pede algo que Deus já disse que Ele vai fazer, é como se você estivesse falando, Deus, não se esquece que você disse. Não precisa. Deus, coloque seus anjos ao redor do nosso carro para a gente poder viajar. Mas a Bíblia diz que Deus já acampou seus anjos ao redor daqueles que o amam. Ou seja, a gente está o tempo inteiro orando por aquilo que já temos. Vocês estão entendendo mais ou menos? Certo? Agora, é claro que tem um monte de outras coisas aqui. Prosperidade. Você já é próspero, você só não sabe. Isso, irmã. É seu, isso é para você. Você já é. A Bíblia diz que Cristo se fez pobre para que a riqueza dele fizesse parte da nossa vida. Cristo se fez pobre? Se fez para que você fosse rico? Sim. Então, se Cristo se fez pobre para que você fosse rico, significa que enquanto você não vive as riquezas que Cristo tinha antes de fazer pobre, é como se você não estivesse dando moral para tudo que Jesus fez por você.
Agora repara que a distância da vida que nós temos, tá? Eu me ponho nisso aqui, estou sentado aqui ouvindo eu falar. A distância da vida que nós temos para a vida que Deus sonha que tenhamos, está 1 grão de mostarda de distância. Fé. A vida que vivemos hoje, para a vida que Deus sonhou que vivêssemos, está a 1 grão de mostarda de fé, de distância. Então você está mais perto do que Deus espera de você do que você pode imaginar. Você está muito mais perto daquilo que Deus espera de você do que você pode imaginar. Está feliz ainda ou não? Então, eu criei, por isso falei, certo? Significa então que nós falamos o que cremos, certo? Agora, olha só isso aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E trevas pairavam sobre a face das águas. O que tinha aqui na terra, gente? O que tinha aqui, gente? Trevas. Então Deus vem, e quando Deus vem para a terra, o que tem na terra, gente? Trevas. O que Deus fala? Haja luz. Repara, Deus chegou, e o que ele via? E o que ele disse? Porque Deus não fala o que ele vê, Deus fala o que ele quer ver. Deus chegou, tinha escuridão, ele podia dizer, quanta escuridão, ia ficar mais escuro. Mas não, ele chega e fala, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Toda vez que Deus fala, não vai acontecer, já aconteceu. Se Deus falou algo sobre você, você não vai se tornar, você já é. O problema é quando o cara chega em mim e fala assim, Vitor, Deus disse que eu vou ser um pastor. Então você não vai ser, você já é. Você só não se porta como pastor ainda. Mas você já é. Agora, você quer acelerar o que Deus disse? Se torne o que Deus disse que você é, antes de alguém te reconhecer como sendo. Se torne aquilo que Deus disse que você é, antes de alguém ter que reconhecer que você é. Ah, Deus disse que eu sou um pastor, mas se comporta como um menino. Aí um monte de gente morre, fala, não, Deus, a pessoa tem 86 anos de idade, fala, Deus prometeu para mim que vai me dar as nações. Agora? Não, quando eu tinha 15 anos de idade, mas por que nunca teve? Porque nunca se tornou o que Deus disse que era. Porque, Deus, olha só, Deus planeja o seu futuro, não realiza, quem realiza é você. Deus planejou você desde antes da fundação do mundo, o plano de Deus está perfeito, está feito. Agora, Deus planejou para que alguém realize. E o plano Vitor Azevedo, quem realiza é Vitor Azevedo. Está comigo aí? Está ajudando alguém isso aqui? Então Deus olha e fala, haja luz, e houve luz. Num outro momento, a Bíblia diz que um homem com a mão mirrada, ele chega em Jesus. Chega perto de Jesus com a mão mirrada. Ele olha para Jesus e fala, oi. Jesus olha para ele e fala, oi, o que você quer? E ele com a mão assim, quero ser curado. Jesus fala, então mexe a mão. Ué, Jesus, mas mexe a mão. Ué, Jesus, mas eu tenho a mão mirrada. Não, eu não falo o que eu vejo. Eu falo o que eu quero ver. Mexe a mão. Mexe a mão. E a Bíblia diz que o homem foi curado. Porque Jesus creu, então ele falou. E foi o próprio Jesus que disse, se você crer no seu coração e não duvidar e disser a esse monte, lança-te no mar, certamente será feito como foi dito. Gente, Jesus falava com as coisas. A Bíblia diz que um dia uma figueira não estava dando fruto, Jesus falou, seca para sempre, ela secou. Jesus falava com as coisas. E se Jesus falava com as coisas e chamou eu e você para segui-lo e fazer como ele fez, por que é que nós não falamos? Tá aí, você está aí sim ou não? Um dia, eu era bem menino, eu era adolescente. Como se eu fosse bem velho, mas eu era bem menininho mesmo. Devia ter talvez uns 14 anos de idade. Eu me lembro que eu queria muito uma agenda que custava R$20. Eu nunca vou esquecer desse dia. Eu queria muito uma agenda que custava R$20. E eu tinha escutado dizer que Deus ouvia seus filhos e satisfazia os desejos do coração dos seus filhos. Eu falei, Deus, eu quero uma agenda que custa R$20. Se você não pode me dar uma agenda de R$20,
Eu quero essa agenda. E quero hoje. Olha o que eu fiz. Falei isso com Jesus. Chegou a hora da oferta na igreja. Gente, um menino, 14 anos de idade. Chegou na hora da oferta da igreja, o Espírito Santo falou, Vitor, quanto que é a agenda que você quer? Eu disse, 20. Ele disse, quanto você tem? Eu disse, 2. Aí ele disse, quanto que é o dízimo de 20? Eu disse, 2. Aí ele falou assim, você quer 20? Aham. Ele falou assim, e se você andasse pela fé e desse o dízimo de algo que você ainda não tem como se tivesse? Falei, pode fazer isso? Ele disse, se você vê que você já tem 20 reais, só não sabe onde está, pode. Então tá bom. Peguei 2 reais, pus no envelope de dízimo e coloquei dentro do gasofilácio na hora da oferta. Chegou no final do culto, um tiozão lá da igreja me chamou e falou, Vitor, Jesus mandou te dar esse dinheiro meu aqui. Me deu 20 reais. Eu falei, não, nunca foi seu, era meu, só não sabia que estava com você. Eu já até dizimei esse dinheiro. Por quê? Porque a vida que eu tenho e a vida que Deus sonhou para mim está um grão de mostarda de fé de distância. Muita gente vem falar comigo e fala, Vitor, você tem 23 anos de idade. Como é que você faz tudo isso com 23 anos de idade? Já viajou, tem igreja, pastor, fundou uma igreja com 23 anos. Eu falo assim, eu só não sei como que Deus disse algo sobre você e você não se tornou ainda. Não, eu estou esperando o quê? Eu estou esperando acontecer. Cara, o que precisava acontecer para garantir o seu passado, presente e futuro já aconteceu, foi a cruz. Você só precisa de fé na cruz para fazer tudo que Deus disse que você já é. Porque tudo que Deus disse que você já é, Ele te garantiu naquela cruz, está feito. Então eu ando como se já fosse tudo aquilo que Deus disse que eu vou ser. Isso é andar em fé. Quando eu tinha 13 anos de idade, disseram para mim que eu seria o pastor da nação. Eu disse, ok. Voltei com 13 anos de idade, isso era um domingo. Na segunda-feira, eu já arrumei o cabelo igual pastor e fui para a escola. Arrumei o cabelo igual pastor e troquei até a mochila. Eu tinha mochila de costa, comprei uma mochila de lado, porque eu achava mais pastoral. É verdade. Alguém fala, nossa, que bobeira. Mas eu respondi. Fé. Falei, se eu vou ser, eu já sou. Então eu cheguei na escola, quando eu cheguei na escola, todo mundo, ixi, viu, o que aconteceu com você? Eu falei, eu sou pastor daqui agora. Aí alguém olha para mim hoje e fala assim, Vitor, nossa, você começou a igreja com 23 anos de idade. Não, comecei com 13, lá na escola. Tem membro da igreja hoje que eu conheci com 14 anos de idade, e converteu dentro do Senai, e é membro da igreja hoje. Então alguém veio e fala, começou com 23. Não, eu comecei quando Deus disse que eu era. O que Deus disse que você é? Vitor, mas eu não vejo. Que bom, é matéria-prima para agradar a Deus. Quando você não pode ver, então você pode crer. E se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque Deus gosta de quem vive pela fé. Então, o que você não vê, o que você não sente, o que você não tem, é tudo que você precisa para agradar a Deus. Vou até falar de novo essa frase inspiradora aqui. O que você não tem, o que você não vê e o que você não sente, é tudo que você precisa para agradar a Deus. Vitor, não tenho dinheiro. Ótimo. Vitor, não tenho perspectiva. Ótimo. Vitor, não... Ótimo. O que você não tem, o que você não vê, o que você não sente, é uma boa matéria-prima para você agradar a Deus. Tem alguém feliz ainda aí? Aleluia. Esses dias atrás, o Rica sabe. O Rica estava comigo na igreja, a gente estava na igreja, estava muito calor. Mas estava muito calor na igreja. A gente estava sem ar-condicionado ainda. A gente estava um dia lá na igreja, ele estava junto. Eu falei, gente, vocês estão vendo o ar-condicionado aqui na igreja? Não tinha nada. Eu falei, estou vendo o ar-condicionado aqui na igreja. Uma semana depois, um cara telefona para a gente e fala assim, vocês estão precisando de ar? Eu falei assim, estamos, mas nós não tem dinheiro. Não, eu estou dando o ar inteiro da igreja para vocês. Mas por quê? Porque alguém viu e falou, eu já vi. E porque eu já vi, agora pode aparecer. Porque a Bíblia diz que tudo o que se vê veio daquilo que não pode ser visto. Significa então que toda vez que você vê algo pela fé, você dá permissão para aquilo que você não via aparecer. Vou falar de novo para esse lado aqui, ver se eles entendem. Toda vez que pela fé você vê o que não existe, você está dando permissão para o invisível aparecer.
toda vez que pela fé você vê algo que não existe, você está dando permissão, você está fazendo a ponte do invisível para o visível. A Bíblia não diz que Deus fez o mundo do nada, a Bíblia diz que Deus fez o mundo do invisível. Sim ou não? Existe uma diferença de nada e invisível, sim ou não? Você está vendo o ar? Não, mas ele existe? Sim. O ar é nada? Não, mas o ar é invisível. Deus não fez o mundo do nada, Deus fez o mundo do invisível. Significa, então, que nada acontece do nada, mas as coisas aparecem do invisível. Olha para quem está do seu lado e fala, você me parece melhor agora. Posso falar mais um pouco ainda? Posso? Pode. O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas, que nós recebemos, através da fé, a herança de Abraão. Nós recebemos através da fé a herança de Abraão. E eu sou apaixonado em Abraão. Eu sou completamente apaixonado em Abraão. Porque Abraão, ele não sabia, mas Abraão começou Israel. Ele não fazia ideia disso, mas Abraão começou Israel. E foi legal porque um dia Deus chegou para ele no meio da parentela dele e falou para ele assim, ó, larga todo mundo aí, pega Sara e vai embora. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas que terra é essa? Abraão, quero te ensinar a ter fé. Não vou te falar, você nem vai ver. Você vai andar pelo que você não vê, pelo que você não sente, pelo que você não sabe. Então Abraão sai. Só que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12 que quando Abraão e Sara saem, Ló sai junto com ele. Só que Deus chamou quem, gente? Abraão ou Ló? Abraão. Deus falou para Abraão assim, Abraão, vou prosperar você e você será uma bênção. Fala comigo assim, você será uma bênção. Então quem era a bênção? Abraão, sim ou não? Tá bom. Sai Abraão, sai Ló, sai Sara. Todo mundo sai. E aí a Bíblia diz que Abraão começou a prosperar abundantemente. E depois de Abraão prosperar, Ló, a Bíblia diz que Ló prosperava igual a Abraão. Mas quem Deus chamou? Abraão. Mas Ló prosperava também? Sim, por quê? Porque ele estava perto. Sabe o que significa? Que quando o favor de Deus está sobre você, todo mundo que se aproximar de você vai usufruir do favor que está sobre a sua vida. Agora pensa, Abraão começou a prosperar, Ló começou a prosperar. Os dois prosperaram tanto a ponto de a Bíblia dizer que os pastores deles começaram a discutir. Era tanto gado, era tanta ovelha, tanta terra que eles começaram a brigar. Os empregados começaram a brigar. E aí Abraão olhou para Ló e falou assim, Ló, para que não haja contenda entre os meus empregados e os seus, escolhe um lado. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Agora, gente, quem Deus chamou? Quem tinha que escolher para um dia? Abraão. Ele fala, Ló, pode escolher. Aí a Bíblia diz que Ló vai, tem Gênesis capítulo 13 isso, depois você lê. Ló vai, olha para a direita e a Bíblia fala que ele vê a terra como o jardim do Éden. Boa para se plantar, boa para pastar. Ele olha para a esquerda e quando ele olha para a esquerda, a Bíblia diz que ele vê a terra como o deserto. Você acha que ele foi para onde? Você acha que ele foi para onde, gente? Óbvio que ele foi para a terra como o jardim do Éden, porque ele estava se movendo por aquilo que ele estava vendo. Agora, me encanta Abraão saber que Deus prometeu para ele, que seria pai de multidões, falar para Ló, vai lá para a terra como o jardim do Éden e eu vou para o deserto. Não é estranho? É estranho. Mas vamos se lembrar quem é Abraão. Abraão é o pai da fé. E quando Deus chamou Abraão, Deus falou para Abraão, Abraão, você é a bênção. Ou seja, Abraão, a bênção é você. Quando Abraão olha para Ló e fala, Ló, pode escolher para onde você vai, Abraão estava dizendo o seguinte, Ló, você pode escolher para onde você vai, porque a terra não tem nada para me oferecer, sou eu que tenho que oferecer para ela. Não importa que terra você escolhe, não importa para que lado você vai, não importa. Para mim não importa isso, porque a terra não me abençoa, sou eu que abençoo ela. Mas como você sabe disso? Deus me disse. Ou seja, Ló foi para a terra como o jardim do Éden e Abraão foi para a terra que era como o deserto. O que Abraão estava mostrando para mim e para você? É deserto, até que
eu chegue lá. Porque quando eu chegar lá, Deus diz que a bênção sou eu. Esses dias atrás, um rapaz lá da igreja, ele joga futebol. Ele chegou e me falou, cara, eu não sei para que time eu vou. Eu disse, escolhe. Ele, não, mas pastor, me ajuda a orar. Eu falei, não, cara, escolhe. Mas você é herdeiro da bênção de Abraão. O que Deus diz para Abraão, Ele diz para você, a bênção é você, aonde você quer ir. Escolhe. Ele, pode escolher? Eu falei, pode escolher. Deus te chamou para jogar bola? Sim. Você está jogando bola? Sim. Você está fazendo o que você nasceu para fazer? Sim. Então escolhe. Mas repara que a gente sempre quer pôr tudo nas costas de Deus. Se der errado foi porque Deus disse, Deus está querendo te treinar. Não, cara. Os caminhos de Deus não têm erro. Não, mas se der errado, Deus está me testando, igual testou Jó. Deus está provando minha fé. Não. Não. Deus está chamando eu e você para irmos para um lugar superior de fé. Eu quero que você saia daqui hoje indignado com a sua fé. Indignado. E eu quero sair daqui também indignado com a minha fé. Porque se nós não vivemos como Jesus viveu, é porque ainda não pensamos como Jesus pensa. E na cabeça de Jesus não tem nada impossível. Na cabeça de Jesus não tem recurso limitado. Na cabeça de Jesus, Ele sabe que para Deus nada é impossível. Um outro momento, presta atenção. Olhe bem para isso. Jesus está pregando numa cidade. E aí chega uma notícia para ele. A notícia é que Lázaro morreu. Aí Jesus olha para os discípulos e fala, Lázaro não morreu. Lázaro está dormindo. Foi ou não foi? Então tá todo mundo falando, Lázaro morreu. Jesus estava dizendo o quê? Ele dorme. Não, Lázaro morreu. Ele dorme. Lázaro morreu. Ele dorme. Depois de 4 dias, Jesus volta para Betânia. Quando chega em Betânia, está todo mundo desesperado, todo mundo chorando, todo mundo... E Jesus feliz. Por quê? Porque para todo mundo Lázaro estava morto, mas para Jesus Lázaro estava... Então quando chega lá, Jesus fala o quê para Lázaro? Lázaro, sai para fora. Mas gente, pensa. Por que Jesus foi o único que poderia ressuscitar Lázaro? Porque na mente de todo mundo, Lázaro estava... Mas na mente de Jesus, Lázaro estava... Então, quem está morto morreu, mas quem está dormindo é só acordar. Talvez você está aqui hoje e você fala para mim, Vitor, a situação da minha casa morreu. Depende. Na cabeça de Jesus só está dormindo. Vitor, a minha vida sentimental morreu. Vitor, morreu. Vitor, isso aqui morreu. Essa área da minha vida morreu. Isso aqui morreu não, está dormindo. Jesus era o único que poderia levantar Lázaro, porque só na mente dele Lázaro estava dormindo. E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. A Bíblia não diz que nós teremos. A Bíblia diz que nós já temos. E nós precisamos começar a viver através de como Deus pensa, como Jesus pensa. Como Jesus pensa. Qual que é a forma de Jesus pensar? Sim ou não, gente? Quem aqui consegue sentir Deus chamando você para um lugar superior de fé? A primeira coisa, que é o inimigo da fé, é a sensação. Sensação, sentimento, emoção é o primeiro inimigo da fé. Você pode ver, quando tem uma conferência, todo mundo fala, uau, parece que Deus está mais presente aqui. Sim ou não? Nossa, Deus veio muito nessa conferência. Mas Deus não vem, Ele já veio, Ele já está aqui, sim ou não? É verdade ou não é? A presença de Deus está aqui agora? Tá ou não? Sim. A presença de Deus está aqui agora. Mas não parece que já teve um dia que você sentiu mais ela? Parece, não parece? Aí alguém vai dizer assim, não, porque o dia que eu sentia mais ela, ela estava mais presente. Não. Tem como o Vitor estar mais presente aqui? Tem como eu estar mais presente aqui? Eu estou aqui, sim ou não? Gente, vocês estão me vendo ou vocês estão me vendo pela fé? Tem alguém me vendo aqui?
Eu estou aqui inteiro? Dá para aumentar mais aqui? Não. Presta atenção. A presença de Deus, ela não aumenta ou diminui. Mas, Vitor, o que acontece na conferência? Na conferência, você está mais presente para Deus. É verdade ou não é, gente? Então, perceba. Na conferência, a gente, uau! Eu quero viver para isso aqui. Porque você está presente para aquilo. Quando você está lá na sua casa, você fala, nossa, o que aconteceu? Aí você não estava sentindo, aí você está falando, eu acho que aquilo lá é só para aquele dia mesmo. É só para aquele momento mesmo. Repara, a sensação e a falta dela é inimigo da fé. Foi engraçado que o dia que eu fui ordenado pastor, foi muito legal, isso eu nunca contei em nenhum lugar. Mas o dia que eu fui ordenado pastor, como eu falei para vocês, eu já tinha igreja. Eu já tinha começado a igreja, o meu pastor falou para mim começar a igreja e eu nem era pastor ainda. Porque a gente ia crer muito nisso, que a gente já é o que Deus diz que somos e ponto final. E aí eu estava lá e tal, assim, esperando, e o Danduque veio, pôs a mão sobre mim e tal, e passou e foi tocar nos outros lá, enfim. Depois vieram falar para mim, e aí, Vitor, o que você sentiu? Eu disse, nada. Vitor, o que mudou na sua vida depois daquilo? Eu disse, nada. Para que foi aquilo então? Eu disse, para o reconhecimento do que eu já sou. Mas você não sentiu nada? Eu disse, não. Mas você não ficou triste? Eu falei, não, eu fiquei feliz. Mas por que você ficou feliz? Eu fiquei feliz porque se eu tivesse sentido, eu ia me agradar. Agora, eu não senti e continuei crendo, então quem ficou feliz foi Deus. Quando você sente, você fica feliz. Quando você não sente e continua crendo, Deus fica feliz. Agora presta atenção. O lugar de intimidade, o lugar secreto, passar tempo com Deus. Por que muita gente não consegue passar tempo com Deus? Porque não sente nada. Deus não fala comigo, eu nunca sinto nada, eu fico aqui sentado na minha cama, nada acontece, me dá sono. Agora, a pergunta é, você entra no seu secreto para você ou para Deus? Se for para Deus, o dia que você não sente, não vê, não acontece nada, é melhor. É só mudar a perspectiva. Não, Vitor, mas é muito ruim, é muito bom sentir Deus, tá, é muito bom. Mas no dia que você não sentir, não desespera, agradece. Fala, Deus, obrigado porque hoje eu não senti nada, mas continuei crendo que o Senhor está aqui, que o Senhor está aqui comigo, que o Senhor me viu, que o Senhor me ouviu e que o Senhor falou comigo. Mas eu não senti nada. Ótimo, Deus, obrigado porque hoje você ficou feliz. Porque você gosta de quem vive pelo que não vê, não gosta? Gosta. Você gosta de quem vive pelo que não sente. Né? Deus, não senti nada, não vi nada, não aconteceu nada. Mas eu continuo crendo que você disse para mim que estaria aqui. Se você disse, você está. Mesmo sem eu sentir, mesmo sem ver, mesmo sem entender, você está. E ponto final. Porque o justo vive pelo que ele crê. Já reparou que você chega numa criança, se o Pedro chegar no Gessé e falar para o Gessé, Gessé, dragão existe, ele vai acreditar assim ou não? Vai ou não vai? Agora, se o seu pai chegar para você hoje e falar, dragão existe, você vai acreditar? Por que não? Porque você cresceu. E a Bíblia diz que nós devemos ser como crianças. Sabe o que a Bíblia quer dizer quando fala que nós devemos ser como criança? Porque criança não duvida. Agora, a criança, isso é comprovado psicologicamente, a criança, ela não se importa com a informação, a criança se importa com o informador. Quem falou é o que importa, não o que falou. Se o pai da criança falar que rosa é azul, ela vai acreditar que rosa é azul. Por quê? Porque rosa é azul? Não, mas porque o pai dela disse que rosa é azul. Então, gente, repara, ninguém nasce incrédulo. A gente nasce crendo. Então, incredulidade não é a natureza do ser humano. Incredulidade é o que nós nos tornamos com as decepções e experiências da vida. É ou não é? É. Então, ninguém nasceu para ser incrédulo. Todo mundo nasceu para acreditar. Agora, a Bíblia diz que você é curado, sim ou não? Sim ou não? Mas quando você vê um enfermo,
Esses dias atrás, aconteceu uma situação dentro da minha casa. Eu fiquei desesperado. Eu sou meio desdramático. Quem faz parte do meu time? Eu fiquei desesperado. Falei, mas como que vocês estão fazendo isso? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz isso, isso e isso. Agora pensa, gente. A Bíblia diz X. Aí você vê o irmãozinho, crente, vivendo Y. Aí você fala, não, mas ele é crente. Normal, é coisa da vida mesmo, acontece. Mas a Bíblia diz X. O irmãozinho está vivendo Y. Mas aí você faz o quê? Você inventa uma teologia Z, que une as duas. Então você pega o X com o Y, faz Z. Aí você entende o irmãozinho e pega um pouquinho da Bíblia. Um pouquinho do que Deus disse. Isso se chama mistura. E a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda massa. Você vai ter que escolher. Ou você vive pelo que a Bíblia diz que você é. Ou você vai viver pelo que você está vendo, pelo que você está experimentando, pelo que você está sentindo. Vitor, eu estou doente, mas a Bíblia diz que você é curado. Então, Vitor, tá bom, o que eu faço agora? Esses dias atrás, olha só. Vou te explicar, vou te responder isso com uma história. Eu estava numa igreja, terminei de pregar. Um cara chegou e me falou, Vitor, tem uma mulher que não consegue levantar da cadeira, ela está desesperada para você orar por ela. Cheguei lá e falei, oi, tudo bem? Senhora, quer que Jesus pode curar? Ela já orei 1000 vezes. Falei, ixi. Eu não aguento mais essa dor. Falei, posso orar? Ela pode. Falei, Jesus, obrigado, porque essa dor não existe mais. Mostra seu amor para ela agora, em nome de Jesus, amém. Quando eu falei amém, gente, tirei a mão dela, ela continuou, ai meu Deus, eu não aguento mais essa dor. Eu falei, ei, levanta e anda. Ela não veio, levanta e anda. Olha que ela levantou, ela, ai meu Deus, mentira. Repara, ela ficou 10 segundos a mais sentada porque ela quis. Muitas vezes a gente continua sentado porque quer. Porque Jesus já disse, levanta e anda. Ela ficou 10 segundos a mais sentada porque ela quis. Por que ela ficou 10 segundos a mais sentada? Porque ela já tinha orado 1000 vezes e nada tinha acontecido. Então ela pensou, eu já tive a experiência de orar 1000 vezes, mais uma vez não vai mudar nada. Então ela creu na experiência, não no que a Bíblia diz. Então ela ficou sentada. Deu para entender? Então, Vitor, o que fazer? O apóstolo Paulo disse assim, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Aqui existe um segredo muito grande que o apóstolo Paulo deixou para mim e para você. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Repara numa coisa, estar é uma condição, sim ou não? Sim ou não? Ser é uma identidade, sim ou não? Então, você está fraco, mas você é... Presta atenção. O que o apóstolo Paulo está mostrando para mim e para você? Vitor, não é porque você está que você é. Vitor, você pode estar doente, mas você é curado. Agora eu pergunto, você vai viver mediante aquilo que você está ou você vive mediante quem você é? Então você está doente, mas vive como curado. Isso é fé. Você está enfermo, vive como se não tivesse. Você está passando necessidade, vive como se não tivesse. Já viu aquela pessoa falar, tudo bem? Tudo bem, nada. Prova, irmã, luta. Sou crente, é luta. Não. Está tudo bem com você? Está melhor do que eu mereço. Mas está tudo um caos. Está melhor do que eu mereço. Mas olha como está a sua família. Está melhor do que... Olha como está a sua coisa. Você está com câncer. Está melhor... Por que você está falando isso? Porque eu não sou o que eu estou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. E eu posso o que Deus diz que eu posso. E Ele diz que eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Eu não tenho dúvida disso. E eu não estou querendo provar o contrário disso. Eu estou querendo viver pela fé. Eu estou querendo viver pela fé. Eu estou querendo viver pela fé.
O texto que lemos, Hebreus capítulo 11, vai falar para mim e para você que pela fé de Abel, ele ainda fala. A fé de Abel fez Abel falar depois de morto. A comunicação do reino de Deus não é você, a sua voz ou as suas obras, não. A comunicação do reino de Deus, a fala do reino de Deus é a fé. Porque Abel teve fé, ele ainda fala, mesmo não estando lá. Porque Abel teve fé. 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 Olha para quem está do seu lado e fala, ainda sobrou fé aí? Foi Jesus quem disse, se tiveres fé, nada lhe será impossível. Agora, eu não sei você, mas eu estou muito afim de viver pelas coisas impossíveis. Porque para fazer o possível eu não preciso do Espírito Santo. Já que eu tenho o Espírito Santo, eu não quero viver como se eu não tivesse. Eu quero entrar em lugares impossíveis. Eu acredito que nós, como igreja, precisamos parar de fugir de situações impossíveis e começar a entrar nelas. Porque só nós temos o poder de fazer com que o impossível pareça simples. Porque é o mesmo Jesus que fez ontem, é o mesmo Jesus que está fazendo agora, e é o mesmo Jesus que vai fazer eternamente, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo para sempre. Vitor, tá bom, o que eu faço agora? Se esforce para uma coisa na vida, pensar como Jesus pensa. Pensar como Jesus pensa deve ser o nosso único esforço. Deve ser o nosso único desespero, o nosso único anseio, pensar como Jesus pensa. E isso nos levará a ter a fé que Jesus tem, que nos levará às mesmas obras de Jesus, que nos levará ao mesmo caráter de Jesus, porque nós somos transformados naquilo que cremos, por aquilo que cremos. Está fazendo sentido, gente, para vocês, sim ou não? Sim? E por último, para a gente orar. Toda pessoa que não tem perspectiva de futuro, ela acaba paralisada no que ela já é hoje. Você pode perceber que a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas colocam a desculpa do que elas são hoje naquilo que os pais dela foram, ou na falta de oportunidade que elas tiveram, ou na falta de oportunidade que o Brasil dá para elas, porque se elas morassem nos Estados Unidos, ela seria presidente, mas porque ela mora aqui, ela é o que é. Então ela coloca a desculpa em todos os fatores externos, sendo que foi nos dado fé. E a fé é o que faz você não se moldar pelo que você tem à sua volta, mas a fé é o que pode fazer você moldar o que você tem à sua volta com aquilo que você tem dentro de você. A fé é a única coisa que faz eu e você entrarmos num lugar e não nos tornarmos frutos daquele lugar. A fé é o que faz alguém entrar e não se tornar, mas faz alguém entrar e transformar. A fé é o que faz eu entrar numa situação e não me tornar fruto dela, mas transformar a situação e de repente aquela situação se tornou um fruto da minha fé. Sim ou não, gente? Está comigo aí? Então, hoje à noite eu vim aqui, enquanto a gente estava louvando, eu estava ali meditando, pensando com um monte de coisa na minha cabeça, querendo fazer de tudo para poder falar tudo que eu pudesse aqui hoje à noite com vocês. E eu entendi o Espírito Santo me dizer, Vitor, incentiva eles a ir para um lugar mais profundo de fé. 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 É crer para ver. Eu creio e vejo. Eu creio e vejo. Eu creio e vejo. Eu me emocionei muito na igreja domingo contando uma história de um cara que estava com câncer. Ele estava morrendo de câncer. Ele morreu de câncer. Quando ele estava para morrer de câncer, as pessoas vão, cara, você está com câncer? Ele, não estou não. Você está morrendo de câncer? Ele falou, não estou não. Como não? Por que você está aqui então? Eu falei assim, não.
O meu câncer é o que você vê. Mas a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E você está vendo que eu estou com câncer, mas Deus diz que eu sou curado. Você acha que eu vou crer em você ou em Deus? O cara morreu de câncer. Mas sabe qual foi a vitória desse cara? É que mesmo ele morrendo de câncer, ele não morreu crendo errado. Ele cria que ele era curado. E na verdade ele é. Sim ou não? Sabe? Eu espero que você tenha se sentido desafiado a viver pelo que não se vê. Se tornar antes de ser. Não espere acontecer o que Deus já disse que é. Já é. Já é. Já é. Quando Deus disse haja luz, houve luz. Quando Deus disse haja você, houve você. Você já é o que Deus diz que você é. E não tem nada que você possa fazer para não ser ou para deixar de ser aquilo que Deus diz que você é. Isso é fé. Sabe, gente, quando eu me olho no espelho, eu não vejo tudo que Deus diz que eu sou. Mas eu não posso viver pelo que eu vejo no espelho. Eu preciso viver pelo que eu vejo em Jesus. Isso é fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que estou em paz com Deus pela fé em Cristo Jesus. Fé. 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 Fique de pé comigo, vamos orar.